E agora a gente está com o deputado estadual Carlos Eduardo Alves. Nós vamos conversar um pouquinho com ele para saber quais as posições políticas dele, o que ele espera, quais as expectativas, né? Até para passar para o eleitor, que daqui a pouquinho termina a votação, daqui a 50 minutos, são 4 horas, 16 horas e 10 minutos. Deputado, eu queria lhe fazer uma pergunta genérica, eu fiz para todo mundo. Quem é o seu candidato à Prefeitura do Natal? Meu candidato é o melhor, é o candidato Henrique Eduardo Alves. Nós participamos desde o início desta campanha e conseguimos o êxito que todos nós lutávamos para isso, ou seja, manter uma campanha de alto nível, uma campanha tendo em vista a discussão e o debate dos problemas e as soluções de Natal. Terminamos a campanha e esta campanha foi aprovada, uma vez que as pesquisas estão aí revelando, desde o início até a última que foi divulgada, Henrique disparado, liderando a campanha para prefeito de Natal. Deputado, vai haver segundo turno? As estatísticas, as pesquisas indicam que vai haver segundo turno. Mas nós estamos preparados para exatamente enfrentar essa nova batalha. Henrique está numa situação privilegiada, porque desde o início, como eu já disse, está liderando as pesquisas. Então, nós estamos apenas aguardando quem vai ser o segundo lugar nessa peleja para começarmos o segundo turno. Bom, segundo as pesquisas, o segundo lugar estaria, inclusive, com empate técnico, considerado empate técnico, entre Aldo, divulgado hoje pelos jornais, com 19%, e Ana, com 18%. Quer dizer, entre os dois, que provavelmente chegarão ao segundo turno, quem você considera melhor para Henrique? Quem seria o candidato mais difícil de vencer? Sem querer menosprezar, qualquer um que venha, nós estamos preparados para enfrentar. E o provável? Quem será o provável, na sua opinião? Nós não estamos preocupados com isso. Eu acho que quem deve estar preocupado é as campanhas de Aldo e a campanha de Ana. Essa preocupação não faz parte da nossa coligação. Deputado, a gente falou muito aqui na situação do país, a atual situação onde a gente busca a moralidade, um momento muito especial na política nacional. O que o senhor acha, da campanha dos prefeitos, dos candidatos a prefeitos? Será que elas fizeram jus a esse momento delicado da política brasileira? Eu posso responder pela campanha que eu participei. Como eu já disse, a campanha foi levada às ruas na base da discussão dos problemas de Natal. Problema de saúde, problema de educação, transporte coletivo, limpeza pública, segurança, tudo que diz respeito a uma administração municipal. E eu acho que a campanha de Henrique e da professora Rosário deram uma grande colaboração para esse nível de política que nós precisamos alcançar. Ou seja, deixar as questões pessoais de lado, que são questões puramente secundárias, que não dizem respeito à população de Natal, e passar a discutir o que interessa. O que é o que interessa? O que interessa é a solução dos problemas, porque é uma oportunidade muito grande, uma oportunidade única de se discutir, uma vez que a campanha é de 4 em 4 anos. Então, da nossa parte, eu tenho certeza que nós demos uma colaboração para melhorar o nível de campanha no Estado e Natal. Deputado, o senhor estava aqui quando nós mostramos as imagens? Estava na TV, já acompanhou ontem a cobertura que nós fizemos no município de Ceará-Mirim? Acompanhei. O que o senhor diria para o telespectador, para o eleitor que está em casa? Foi claramente uma tentativa de fraudar, de deformar a vontade do povo de Ceará-Mirim. Isso é uma atitude que realmente não contribui para o Brasil que nós queremos, para a política que nós queremos. Eu sou um político jovem, estou iniciando meu segundo mandato e quando vejo coisas assim, realmente fico profundamente decepcionado. Porque, na verdade, você, Priscila, você é uma jornalista, deve estar acompanhando esses fatos que aconteceram no nosso país. Esse Brasil que mudou, que vem mudando paulatinamente, mas vem mudando a contento,
Você veja que esse Brasil hoje não é só o Brasil do presidente Itamar Franco. Esse Brasil não é apenas o Brasil do Congresso Nacional. Esse Brasil hoje é o Brasil do povo brasileiro. Povo brasileiro que está cada vez mais consciente do seu papel e do seu poder na vida pública brasileira. E eu, como iniciante de carreira, como jovem, vejo isso com uma expectativa muito positiva. Vejo isso como um passo enorme em busca de um verdadeiro aperfeiçoamento democrático. Porque, na verdade, nós precisamos ter a consciência, e eu acho que isso o brasileiro já começa a entrar nesse campo, a adquirir, a se conscientizar disso, que é a atividade política que muda e transforma uma sociedade. Então, a participação é salutar, a participação é pertinente, a participação aperfeiçoa o processo democrático, a democracia no nosso país. O que está acontecendo na cidade de Ceará-Mirim é ainda uma deformação, é ainda um atraso que eu acho que o povo de Ceará-Mirim haverá de dar resposta a essa tentativa maléfica, rasteira, nociva, que só de quem não está assistindo, de quem não está abrindo os olhos para acompanhar o que está acontecendo nesse país. Não é verdade? Deputado, nós vimos inclusive que esse vírus muito benigno, né, esse vírus da busca da moralidade... Maligno. Não, o vírus da busca da moralidade. Da moralidade, esse é sim. muito benigno. Esse vírus da busca da moralidade, ele contagiou os brasileiros de uma maneira geral. Você acha que ele contagiou os norte-riograndenses, contagiou os natalenses também? Eu acho que o norte-riograndense está em sintonia com o que aconteceu no Brasil ultimamente. Você veja que isso é um país sem tradição democrática, sem tradição partidária. Nos últimos 50 anos, Priscila, nós tivemos 2 ditaduras. Isso atrasou profundamente esse país. E tudo isso que nós estamos vivendo ainda é um rescaldo, ainda é um resquício ainda muito forte, certo? Até da alienação que não é generalizada, mas ainda presente no percentual da opinião pública brasileira. Mas nós acreditamos que pelo que estamos assistindo, é que, na verdade, eu digo até a você o seguinte, me surpreendeu muito o que aconteceu no Brasil. Eu estava realmente um pouco desalentado com todo esse quadro, com todas essas notícias com relação ao governo federal e de uma certa falta de credibilidade da classe política. Até porque é o seguinte, havia uma apatia, uma descrença da opinião pública. E o que aconteceu? O que aconteceu é que todos nós fomos surpreendidos. Fomos surpreendidos porque essa população que se dizia apática, indiferente, essa população que não estava nem aí para o que estava acontecendo, de repente, como o que aconteceu naquele momento histórico, que foi a campanha das diretas já, a maior campanha cívica da história do Brasil, a gente já tinha achado que aquele foi um momento de pura emoção e que aquela coisa não voltaria a se repetir. Mas, aquela coisa de perder a esperança. Pois é, que nada, né, Priscila? Você veja que, de repente, logo aquele segmento, aquele nosso segmento, que era mais acusado de apatia, de indiferença, de alienação, que é a juventude brasileira, foi exatamente eles, sem ser convocado por partidos, por sindicatos, ou nenhum segmento da sociedade. Eles apenas foram às ruas indignados pelo que estava acontecendo no governo federal. Um governo que, infelizmente, é uma tristeza, um governo que prometia moralizar. O presidente Collor se dizia o paladino da moralidade. E quando chegou no Brasil, quando chegou à frente do governo, ele, infelizmente, está ligado, vinculado diretamente a uma quadrilha que surrupiou o dinheiro do povo brasileiro. Num país cuja saúde está na UTI,
a educação está num estado de penúria, com fome, desemprego. Então foi essa decepção geral. Você veja que um governo, presidente Fernando Collor, que chegou ao governo brasileiro pelas mãos da pobreza, dos humildes, e acabou nas mãos da Polícia Federal. Isso, infelizmente, aconteceu no nosso país. Mas o povo estava em outro lado. O povo estava em outra direção. E isso é que importa, porque o que nos dá esperança, o que nos faz ter fé nesse processo democrático, Priscila, é que nós sentimos, mais do que nunca, neste último movimento de ruas no Brasil, é que o brasileiro, principalmente a juventude, que é o amanhã, é o futuro desse país, está retomando esse país, ou está pegando esse país. Está antecipando o futuro até, né? Exatamente, ele está pegando esse país com as suas próprias mãos. Ele está efetivamente exercendo o seu papel e o seu poder na atividade política brasileira. Deputado, e isso é uma coisa formidável. Desculpa, só uma questão. O fato de essa semana ter sido decidido o impeachment do presidente, ele ter sido afastado, inclusive nessa quarta-feira, na última quarta-feira, o dia onde nós sofremos agressão no município de Ceará-Mirim, o senhor não acha que isso pode ter influenciado a consciência do eleitor que vai votar agora? Eu acho que se tivesse tido no Congresso Nacional, na Câmara Federal, um resultado adverso do que era esperado pela população brasileira, a gente estava com consequências terríveis, imprevisíveis. Eu sei que eram as piores consequências, mas eu acho o seguinte, eu acho que o Brasil agiu amadurecidamente. O Brasil agiu como se fosse um país até do primeiro mundo, que infelizmente não somos. Queremos ser, mas infelizmente não somos. Agiu dentro da regra constitucional. O Congresso Nacional expressou, a Câmara Federal expressou a vontade da nação brasileira. E, aliás, tudo isso feito na base da democracia. Na base da democracia, diante da Constituição. Nunca aconteceu isso na América Latina. Isso é uma demonstração de amadurecimento. Isso é um sinal eloquente de que realmente esse Brasil, no futuro, deverá ser um país completamente diferente. E o futuro não é a longo prazo, não. Nós acreditamos, é nisso que estamos vivendo. Eu estive agora andando nas sessões, nos diversos bairros da cidade de Natal, Priscila, e a gente vê as pessoas votando normalmente, com seu título de eleitor, muitos até levando até na esportiva a ação, muitas vezes deletéria, dos cabos eleitorais, de todos os partidos, que talvez ninguém pode controlar tudo, mas até indiferente, eu prestei atenção nisso, as pessoas conscientemente votando. E é preciso votar, Priscila, você sabe que é preciso votar. E o voto é uma arma que o eleitor tem para mudar a realidade que ele pode até não concordar. Né? Você veja, Priscila, é o seguinte, a atividade política é que muda e transforma a sociedade. Essa atitude do eleitor não votar, ele precisa saber o seguinte, nunca vai deixar de existir Câmara, nunca vai deixar de existir Prefeitura, Assembleia, Câmara, Senado, Governo, Presidente, Então o cidadão tem que participar. É um dever cívico, é um dever patriótico, e só a participação dele vai depurar a classe política e vai aperfeiçoar a democracia nesse país que deu agora, inquestionavelmente, irreversivelmente, uma prova de amadurecimento, uma prova de que este Brasil, no fundo, nós temos essa coisa, esse patriotismo, esse desejo de mudar o país. Nós deixamos, Priscila, essa coisa de jeitinho, eu tenho a impressão que isso é uma página virada. E essas eleições, a nossa expectativa é que fique em sintonia com o que acaba de acontecer nesse país. Vamos para frente, que isso que interessa. É isso aí. Obrigada pela sua entrevista, deputado Carlos Eduardo Alves.